Olá pessoal, sejam bem-vindos. No nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso e trazer algumas políticas públicas relacionadas, voltadas para a pessoa idosa que necessariamente precisam dialogar entre si e, obviamente, dialogar com o próprio Estatuto do Idoso. Então, vamos em frente. Bom, pessoal, quando nós falamos de políticas públicas, né, voltadas para a pessoa idosa, aqui em nosso país, nós precisamos entender que estamos nos referindo a um fato ainda recente. A própria Política Nacional do Idoso, ela é datada do ano de 1994. O Estatuto do Idoso, que é o nosso documento maior, não é, desse nosso encontro de hoje, na verdade, ele vem de 2003. O Estatuto do Idoso, na verdade, nós estamos falando de uma lei federal, né? Então temos aqui a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, também conhecida como Estatuto do Idoso, e que vai regulamentar, né, e os direitos assegurados a todos os cidadãos acima de 60 anos. O que é que nós temos aí? O que é que nós encontramos no Estatuto do Idoso? Na verdade, a gente está falando de um instrumento maior, um instrumento potencial, no sentido justamente de falar, né, de garantir essa proteção e de regulamentar os direitos da pessoa idosa. Estamos falando de um documento extenso, um documento de 118 artigos, que de alguma maneira ele consolida, ele sistematiza e por isso mesmo precisa dialogar com alguns outros instrumentos, como nós vamos ver no nosso encontro de hoje, com a própria Constituição Federal, com a Política Nacional do Idoso, com a Política Nacional de Saúde, não é, da pessoa idosa, né? Então ele precisa necessariamente ser um documento transversal e um documento que dialoga com o que já tinha sido produzido anteriormente no sentido das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, tá? No nosso encontro, então, nós vamos trazer alguns aspectos mais importantes, algumas dimensões mais importantes, fazer algumas reflexões interessantes para que a gente possa, de alguma forma, se apropriar de qual é o objetivo, de qual é a proposta desse Estatuto do Idoso e, obviamente, relacionando a algumas outras políticas públicas. Pontos importantes, quando a gente pensa, por exemplo, no artigo 3º do nosso Estatuto do Idoso, ele fala sobre as obrigações familiares e sociais com relação ao idoso. Então, repare que nós estamos falando aqui da obrigação, da corresponsabilização, na verdade, pelo cuidado, pela proteção à pessoa idosa, não somente da família. Estamos falando aqui da comunidade, estamos falando da sociedade como um todo e estamos falando, obviamente, da figura do Estado em si, no sentido de garantir essa proteção, né, à pessoa idosa, relacionada a tantas dimensões da vida, não é? Então estamos falando aqui de assegurar a efetivação a efetivação dos direitos à vida, à educação, à saúde, à alimentação e tantos outros que a gente tem. E um aspecto importante, repare que nós estamos falando aqui do respeito e a convivência familiar e comunitária. Estamos trazendo a dimensão do indivíduo, da pessoa idosa enquanto cidadão, né? Garantindo a inserção dessa pessoa na comunidade, garantindo a inserção dessa pessoa na sociedade. Bom, então, nós temos então como pontos importantes que esse documento, o Estatuto do Idoso, então ele reivindica, não é? Ele convoca, né, toda a sociedade e o próprio Estado, né? Ele corresponsabiliza todos esses atores, né, no sentido do amparo e do respeito aos idosos. Representa uma conquista para a sociedade brasileira, obviamente, né, nós sabemos que estamos num momento de transição epidemiológica, não é? A nossa pirâmide etária vem cada vez mais estreitando a sua base, somos cada vez mais e seremos cada vez mais um país de pessoas idosas. Então é muitíssimo interessante que nós, enquanto sociedade, né, nos preparemos, né, para esse novo momento que, na verdade, já está em transição. E, para isso, toda a parte da legislação, toda a parte de garantias de direitos, e isso inclui, obviamente, as políticas públicas, precisam estar afinadas e alinhadas com esse momento de transição. Bom, pessoal, então começando devagarinho a fazer alguma relação entre o Estatuto do Idoso e alguns outros documentos, falamos agora há pouco que a inserção, a implantação, né, a implementação das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no nosso país é algo ainda recente. E falamos da Política Nacional do Idoso, que é datada do ano de 1994.
1994. Tá? Então, a Política Nacional do Idoso de 1994, o Estatuto do Idoso só veio 11 anos depois, no ano de 2003. E quando nós pensamos, consolidando, não é isso? Sistematizando conteúdos que já tinham sido produzidos antes, na própria Política Nacional do Idoso, relacionando a Constituição Federal e relacionando, como vamos ver um pouco mais à frente, a própria Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, quando nós juntamos, né, conteúdos do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso, nós temos a oportunidade de aprofundar conhecimentos na área do envelhecimento, na área de saúde da pessoa idosa. Então, um instrumento que vai potencializando o outro. Seguindo nessa perspectiva de pontos importantes, a gente sai lá do artigo 3º e a gente vai para o artigo 15. No artigo 15, repare que ele traz um fato interessantíssimo. Ele fala da interface entre a intersetorialidade e o direito à saúde. Ora, nós não podemos falar, como a gente sabe, de promoção de saúde sem falar de ações intersetoriais. Nós não podemos falar de qualidade de vida sem falar de ações intersetoriais. Como nós sabemos, e pensando principalmente na perspectiva do conceito ampliado de saúde, as ações relacionadas à saúde, para garantir a saúde, obviamente não dependem somente do setor saúde. A gente precisa falar de políticas transversais e, necessariamente, as ações intersetoriais precisam estar garantidas quando a gente pensa em assuntos relacionados à saúde. Então, assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS e, obviamente, vamos ter então um diálogo muito próximo com os próprios princípios do SUS. Repare que falamos de uma atenção integral, não é? A integralidade do cuidado, falamos de universalidade, não é? Igualdade é um termo que, como nós sabemos, na saúde não é mais utilizado, não é? A igualdade ela cedeu lugar para a equidade, tá? Mas obviamente precisamos considerar, né, a época em que esse documento foi escrito. E falamos então num conjunto de ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação, ou seja, todos os níveis de atenção, garantindo e dialogando lá em cima com um cuidado, a oferta de um cuidado integral à saúde. Bom, então, seguindo nesse mesmo raciocínio, vamos trazer aqui algumas reflexões importantes. Vamos passar aqui para frente. Bom, o Estatuto do Idoso, ele trata de medidas de proteção, não é? Falamos que ele é um instrumento potencial para a proteção e para a regulamentação de direitos. Mas, obviamente, né, como dissemos no início do nosso encontro, ele também fala dos deveres e também fala das punições, das sanções, não é, relacionadas à violação desses direitos da pessoa idosa. Então, seja por quem for praticado, a figura do Estado, a família, a comunidade, a sociedade, né? Nós temos lá nos artigos 96 a 106 do Estatuto do Idoso, para cada tipo de lesão. E uma dica importante, no lugar de lesão, vamos pensar em violência, não é? Tantos tipos de violências cometidas, não é, contra a pessoa idosa. Então, dos artigos de 96 a 106, para cada tipo de lesão, ou seja, de cunho sexual, financeiro, psicológico, medicamentoso, não é, de cárcere privado, de abandono, enfim, temos sanções específicas para cada tipo de direito que foi violado. Seguindo em frente, pessoal, a gente precisa fazer um raciocínio que, na verdade, a gente já vem construindo desde o início do nosso encontro. Quando falamos de Estatuto do Idoso e quando falamos das outras políticas públicas, inclusive voltadas para a pessoa idosa, nós estamos falando de políticas transversais, né, de políticas que precisam dialogar entre si, pensando principalmente naquela perspectiva da intersetorialidade. Tá? Então, esses instrumentos, né, o Estatuto do Idoso precisa dialogar com esses outros instrumentos, como nós já dissemos, e um desses instrumentos é a própria Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, que foi, né, promulgada no ano de 1988, ela é a primeira Constituição do Brasil que traz de forma muito expressa no seu texto, né, falando e se referindo à pessoa idosa e à necessidade, né, de garantir o direito à vida e à cidadania da pessoa idosa, de forma expressa no texto constitucional. Então, lá no artigo 230 da nossa Constituição,
diz assim: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, mais uma vez, falando da inserção comunitária, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Quando a gente fala aí da participação comunitária, estamos falando, obviamente, da construção, da garantia, né, do direito à cidadania da pessoa idosa. Vamos para frente. E aí nós trazemos, logo após a Constituição de 88, a Política Nacional do Idoso, que já começamos devagarinho a dialogar há alguns minutos atrás. Como nós sabemos, ela foi lançada no ano de 1994, através da Lei 8.842, mas ela foi regulamentada no ano de 96, né, quando foi criado o Conselho Nacional do Idoso. E o que é que tem de importante, então, com relação a essa Política Nacional do Idoso? Nós dissemos alguns minutos atrás que a Política Nacional do Idoso, ela juntamente, não é, com o Estatuto do Idoso, contribui muito para uma compreensão melhor do processo de envelhecimento, não é, e da concepção de saúde das pessoas idosas. E um aspecto bastante importante dessa Política Nacional do Idoso é que ela trata da questão da descentralização das ações, envolvendo todos os entes federados, os estados, os municípios, em parceria com entidades governamentais e não governamentais. Professor, e qual é a importância disso? Se nós pararmos para refletir um pouquinho, para pensar um pouquinho, nós vamos lembrar que o ano de 1994 foi o ano em que foi lançado o nosso chamado PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que hoje é conhecido como Estratégia de Saúde da Família, e na década de 90, né, dos anos 1990, foi um período em que a descentralização, né, a municipalização foi extremamente forte, ou seja, a ideia era nós darmos autonomia de gestão, inclusive, para estados e municípios, e quando a gente pensa no momento de construção de uma política pública como a Política Nacional do Idoso, a gente está falando de que uma gestão, de que as decisões tomadas no nível estadual e no nível municipal vão estar mais próximas e dialogando com a realidade de saúde daquele município ou daquele estado de forma mais pertinente, de forma mais assertiva. E, finalmente, trazemos, então, a Política Nacional do Idoso. Né? Falamos de uma política nacional do idoso e aqui falamos de uma política nacional da saúde do idoso. São dois documentos diferentes, tá? Fiquem atentos para que a gente não confunda. A Política Nacional do Idoso foi lançada em 1994, né, através de uma lei, e ela foi regulamentada em 1996 através de um decreto, como nós voltamos aqui para relembrar. E a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela foi lançada em 1999 pelo Ministério da Saúde. E o que é que ela traz? Mais uma vez, a ideia e a concepção de uma política transversal, não é? Reparem que ela fala aqui estabelece as diretrizes essenciais que norteiam a definição ou a redefinição de programas, projetos, planos, ou seja, tudo que for produzido no âmbito da saúde precisa necessariamente dialogar com esses conteúdos, né, com o conteúdo da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, no sentido de garantir uma atenção integral às pessoas em processo de envelhecimento e à população idosa. Então, quando nós paramos para poder pensar, o Estatuto do Idoso, que veio no ano de 2003, na verdade, é só a gente pensar que ele consolida e ele sistematiza e necessariamente precisa dialogar com o que já vinha sendo feito anteriormente do ponto de vista de políticas públicas. Bom, pessoal, então agora que já nos aproximamos um pouco mais dos conteúdos do Estatuto do Idoso e de algumas outras políticas, de alguns outros documentos públicos que dialogam nesse sentido da proteção, né, e da regulamentação dos direitos da pessoa idosa, vamos fazer um treino, resolver uma questão para a gente verificar de que forma isso pode aparecer de repente numa prova de concurso ou mesmo numa prova de residência. A nossa questão diz o seguinte: o Estatuto do Idoso, buscando oferecer ampla tutela à dignidade de vida dos idosos, trouxe inúmeros capítulos, vocês lembram que nós falamos que é um documento extenso, 118 artigos, destinados a especificamente disciplinar os seus direitos fundamentais, como é o caso do direito à vida, do direito à liberdade, ao respeito, dentre outros.
No que se diz respeito ao direito à saúde, o Estatuto determina que, vamos analisar assertiva por assertiva. A letra A diz o seguinte: o idoso, mesmo aquele que esteja no domínio de suas faculdades mentais, não tem assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Nessa situação, um familiar mais jovem irá fazê-lo. Obviamente, uma assertiva completamente equivocada. A gente está falando de um idoso, mesmo aquele que estiver no domínio de suas faculdades mentais, que eles não têm assegurado o direito. Se a todo momento falamos aqui que o Estatuto do Idoso vem no sentido de garantir direitos, né, da inserção social, da garantia do direito à vida e à cidadania, né, a participação na comunidade efetivamente, né, então, obviamente, estamos falando de uma assertiva falsa. Na letra B, nós temos: ao idoso internado ou em observação não é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Obviamente, temos mais uma assertiva bastante equivocada, porque é óbvio que o idoso ele tem direito ao acompanhante, né? E nesse caso não somente o idoso, basta nós lembrarmos da nossa Política Nacional de Humanização, que foi objeto inclusive de um dos nossos encontros aqui. A Política Nacional de Humanização traz em um dos seus dispositivos justamente a visita aberta e o direito ao acompanhante. Na letra C diz: os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles aos órgãos enumerados em lei. Aqui nós temos então a nossa assertiva verdadeira. Não tem nada que desabone, que desqualifique essa letra C, né? Obviamente nós sabemos que a violência ela se tornou um agravo de notificação compulsória desde o ano de 2011. Então é obrigado, né, que seja notificado às autoridades competentes para que, obviamente, sejam tomadas, né, as medidas cabíveis previstas em lei e garantidas pelo próprio Estatuto do Idoso. Então, essa é a nossa resposta correta, mas, obviamente, vamos analisar a letra D. É permitido exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, sendo vedado que o agente público dispense recursos financeiros com visita ao idoso em sua residência. Obviamente também, né, uma assertiva equivocada no sentido de exigir o comparecimento de um idoso enfermo a um órgão público, não é? Então temos também uma assertiva que é falsa. Então a nossa resposta certa, letra C, e assim, né, achamos a resposta correta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Até mais e bons estudos!